Eu gostaria de estar compartilhando hoje contigo sobre atitudes diárias para uma vida abençoada. Atitudes diárias para uma vida abençoada. Nós temos dito aqui várias vezes que existem hábitos que, se eles forem cultivados, eles podem transformar a vida de qualquer pessoa para melhor. Então, bons hábitos, se eles forem cultivados, eles podem transformar a vida de qualquer pessoa. Tem uma frase de Aristóteles que ele diz que nós somos o que nós fazemos repetidas vezes. Então, as chaves para o sucesso é o efeito cumulativo de hábitos simples, mas praticado todos os dias, praticados diariamente. Então, nós precisamos ter hábitos certos que vão nos colocar na rota de uma vida abençoada. Quantos querem uma vida abençoada aqui em nome de Jesus? Amém? Tem um texto na palavra de Deus, mesmo assentado, mas reverente ao Deus da palavra, que o salmista diz no Salmo 90, no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha só que tremendo esse versículo. O salmista está dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio, um coração que sabe viver o dia a dia. Se tem uma das grandes dádivas que Deus concedeu a nós, seres humanos, foi exatamente as 24 horas por dia que nós podemos desfrutar. E todos nós temos 24 horas por dia. E se nós formos ver nesse mesmo período, existem pessoas que estão construindo coisas sólidas, estão vivendo uma vida diária abençoada, com atitudes abençoadas, e em contrapartida, nós vamos ver que pessoas que também têm as mesmas 24 horas, elas passam o dia todo patinando sem sair do lugar. E a grande pergunta é: de que lado que nós estamos? De que lado que você está? Se nós olharmos para a última semana que nós vivemos, para o último mês que nós vivemos, para esse tempo de quarentena, ou se nós pudéssemos olhar para as últimas 24 horas que nós vivemos, de que maneira nós vivemos diariamente? Nós vivemos uma vida diária abençoada, ou nós ficamos patinando em diversas áreas das nossas vidas? Eu gostaria então de compartilhar contigo sobre essas atitudes diárias para nós podermos ter uma vida abençoada. Feche os seus olhos e abra o seu coração e vamos orar. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, clareza, para vivermos uma vida simples, mas uma vida abençoada, cumprindo com todo o propósito do Senhor para as nossas vidas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar para nós termos uma vida diária abençoada, é que nós devemos começar o nosso dia pelo mais importante. Comece o seu dia pelo mais importante. Tem um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, na linguagem King James, que diz assim: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, você vai ver tantos outros textos que dizem que Jesus saiu logo cedo para ir buscar quem? Buscar Deus. E esse texto aqui está dizendo em Marcos 1,35 que de madrugada, em meio à escuridão, Jesus ele levantou-se e saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto. Genésio está aqui perto de nós aqui, e desde muito tempo nós sempre gostamos de orar de madrugada. Então, eu desde os meus 18 anos de idade que eu ia para o prédio da igreja, porque eu orava sempre ali das 5 às 7 da manhã. E o Genésio sempre foi companheiro de oração. Eu lembro que teve um dia que nós estávamos orando e nós entramos tanto em Deus, que eu coloquei a mão na cabeça dele, ele colocou a mão na minha cabeça e nós começamos a orar um pelo outro. Ele caiu para lá e eu caí para cá. Mas sempre, ao longo de mais de 30 anos, eu sempre gostei de orar cedo.
Por quê? Pastor, tem alguma coisa... Nós temos alguns textos bíblicos que falam a respeito disso, né? Mas isso não é regra. Cada pessoa deve encontrar o seu melhor momento para buscar a Deus. Seja ele de manhã, seja ele à tarde, seja ele à noite. Geralmente eu gosto mais de orar cedo. Por quê? Porque eu acordei, estou com a cabeça liberada, estou com o coração tranquilo. E geralmente quando você deixa para orar no final da noite, ou em outro horário, às vezes você já está tão estressado. Você já passou por tantas chateações durante o dia, que o seu coração fica sobrecarregado de tal maneira que você não consegue fluir. Algumas pessoas conseguem administrar isso, mas eu tenho um pouco de dificuldade, e por isso eu prefiro cedo. Mas isso aqui não é regra, cada um faça de acordo com aquilo que melhor lhe convir. Tem um outro texto que o salmista fala, no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim, olha, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Então é muito importante nós apresentarmos tudo a Deus, porque quando nós apresentamos tudo a Deus, nós estamos apresentando para quem já conhece o nosso futuro. Quando nós oramos, começamos por aquilo que é mais importante, nós estamos apresentando diante de Deus aquele que já visitou o nosso dia, aquele que já foi à frente. Então eu vou te dar aqui, isso aqui não é regra, mas comece o seu dia pela coisa mais importante. Por quê? Porque se nós não tivermos cuidado, a primeira coisa que nós fazemos quando nós acordamos é ver quais as mensagens que tem no WhatsApp. Às vezes nós vamos lá no Instagram, vamos no Face, e não tem nada de errado em você ver rede social, mas se nós não tivermos cuidado, se eu não tiver cuidado, antes de acordar, antes de fazer as higienes pessoais, a primeira coisa que nós vamos é com a mão, no aparelho celular. Então, para termos uma vida abençoada, comecemos a colocar diante de Deus aquilo que nós vamos, os desafios do dia. O pastor da maior igreja do mundo, o pastor Po Yang Cho, ele começa a orar todos os dias de madrugada. Ele desenvolveu esse hábito por muitos anos. E um dia perguntaram para ele como que ele consegue orar de madrugada, acordar tão cedo. Ele diz, primeiro, que eu procuro dormir cedo. Então, eu nunca deixo de orar. Ele diz, olha, os dias que estou mais atarefado, são os dias que eu tenho mais ansiedade no coração, para deixar o período de oração e resolver as minhas coisas. Mas ele conta em um livro dele, o livro chama Oração, a Chave do Avivamento. Ele diz que quando ele deixa de orar, porque ele tem muitas coisas para resolver, ele diz que ele gasta o dia todo embaraçado, envolvido, para resolver esses problemas. E ele fez o teste. Ele diz, olha, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu permaneço no meu período de oração. Eu começo o dia por aquilo que é mais importante. E ele diz, olha, as coisas vão desembaraçando, as coisas vão desenrolando. Coisas que era para gastar 2, 3, 4 horas, Deus ele resolve em 10 minutos, 15 minutos. Muitas vezes nós achamos que é perda de tempo gastar um período diante de Deus em devocional, lendo a palavra e orando. E nós estamos ganhando tempo. Por quê? Porque portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo preparados. Eu lembro de um pastor aqui de Goiânia que ele diz que quando ele sai para comprar alguma coisa, ele diz que coloca diante de Deus e diz, Deus, me encaminhe em todas as coisas. Porque eu não sei nem aonde comprar. Eu não sei onde levar um aparelho para consertar. Porque pode ser que a pessoa me enrole. Pode ser que a pessoa, pise na bola comigo. Então eu peço a direção para o Senhor. E quantas vezes, irmãos, que para fazer uma coisa simples, a coisa embaraça de tal jeito e nós começamos a correr de um lado para o outro, tendo prejuízo. Muitas vezes, não estou dizendo que são todas as vezes, mas muitas vezes é porque nós não apresentamos diante de Deus aquilo que nós íamos fazer. A apóstola Valnice Milhomes, ela diz que quando ela vai sair, ela já coloca tudo diante de Deus. E ela diz, olha, eu já experimentei muitas vezes de eu chegar no lugar e tá os estacionamentos, tudo, lotado. E eu oro e falo, Deus, eu não tenho tempo a perder. Me abençoe, arrume uma vaga na hora que eu chegar.
E ela diz que quando ela vai chegando nos lugares, geralmente tem um carro saindo ou tem uma vaga ali preparada para ela, porque ela priorizou buscar a Deus. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada diariamente, nós precisamos ter a começar por Deus. Por quê? Porque quando eu oro, eu economizo tempo e energia para resolver os problemas diários. Existe um livro de um pastor norte-americano chamado Bill Hybels, e esse pastor escreveu um livro, e o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. É um livro muito bom, nós já disponibilizamos para os irmãos aí, em alguns grupos, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Se eu quero ter um dia abençoado, eu preciso colocar diante de Deus. Uma das frases que tem na oração do Pai Nosso é a seguinte: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós podemos começar o nosso dia orando e dizer: Senhor, eu sei que vão existir muitas tentações hoje, vão existir muitas portas que se abrirão, que não é o Senhor que abriu. Eu encontrarei com muitas pessoas que talvez não sejam os melhores encontros, e eu te peço, Senhor, não me deixe cair em tentação. Uma coisa que eu fiz muito quando as minhas meninas eram pequenas, era contar algumas histórias e cantar algumas músicas para elas. E tem algumas músicas que até hoje elas lembram. E tem umas historinhas que elas têm um negócio que elas pararam agora, né? De um tempo. Mas ela fala assim: papai, conta aquelas histórias de quando o senhor era criança. Porque eu contava um bocado de história das coisas que eu aprontava. Agora preste atenção. Isso serve de testemunho para os nossos filhos. Consegue entender? Eu não estou falando só aquele negócio que nós, como pais, temos a mania de fazer, né? Então tem algumas falas aí que são abençoadas por mãe e por pai. Eu estou falando de testemunho que transmita valores para os filhos. É você contar histórias não somente de sofrimento para penalizar a pessoa ou para punir emocionalmente a pessoa, mas é de repente compartilhar as lutas e os sofrimentos que você passou e como você venceu isso e como Deus te abençoou. Nessas conversas nós transmitimos valores, nós transmitimos coisas que vai ficar para a eternidade. Outra coisa que é muito importante é nós evitarmos que a rotina agitada e estressante do dia a dia interfira no nosso contato familiar. De preferência que ao entrar dentro de casa, você esqueça do trabalho. Porque tem pessoas que engolem sapo o dia todo na rua. E quando chega dentro de casa, ele quer dar no pescoço de todo mundo. Às vezes nós engolimos elefantes na rua. E quando nós chegamos dentro da nossa casa, nós queremos coar mosquito. Pessoas tripudiam, fazem o que querem conosco e nós ficamos calados. Mas dentro de casa, isso aqui é exatamente um motivo de desentendimento, de briga sem fim. Então evite, não deixe que o externo afete o interno. Afete o seu relacionamento com a sua casa. Não é fácil, mas é possível. Nós criarmos essa blindagem dentro de nós, para podermos ter uma rotina diária abençoada dentro de casa. Outra coisa que é muito importante é investir no afeto. Às vezes um simples abraço, ele pode trazer uma ligação muito forte. Aprendermos, né? Às vezes quando os nossos filhos crescem, a gente perde um pouco isso. Nós fazemos muito isso quando são pequenos. De abraçar, de beijar, de colocar no colo. Muitas vezes os filhos, quando começam a crescer, de uma certa maneira também eles passam a ter vergonha dos pais. Eles não querem que os amigos, as amigas, os vejam em companhia dos seus pais. Porque alguns acham que os pais são pobres, são feios, são desarrumados e podem ser alvos de crítica por causa disso. Pai, mãe, não pare de beijar e de abraçar os seus filhos. Filhos, sempre que vocês puderem, abracem, beijem, digam palavras carinhosas, sejam afetuosos com seus pais,
com seus avós. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque o afeto ele pode ser uma forma de aproximação das pessoas. Quando você é alguém que ama, que você se preocupa, que abraça, que beija, então você se aproxima das pessoas, e as pessoas se aproximam de você. Então, a partir desses afetos, então outros sentimentos fundamentais são formados. O respeito aparece, a compreensão, a tolerância, isso vai acontecer. Agora, quando começa a haver um distanciamento, quando um já não elogia o outro, quando um já não dá um beijo no outro, quando um já não dá um abraço com o outro, sabe, muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que o cônjuge faz, ou que os filhos fazem, ou que os pais fazem, não estão fazendo mais do que a sua obrigação. Então isso desenvolve um ambiente desarmonioso dentro da família. Então, se nós queremos ter uma vida diária abençoada, nós precisamos aprender exatamente a cultivar esses hábitos de valorizar diariamente a nossa família. Quantos estão entendendo? Diga amém. Outra coisa muito importante, para cultivar uma rotina diária abençoada com a família, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros e assumir as nossas responsabilidades. Parar de vitimismo e parar de querer colocar a culpa nos outros por erros que foi nós que cometemos. Você lembra lá de Adão e Eva? Quando Deus fala assim, o que foi que aconteceu aqui? Aí Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele botou culpa em Deus, o Senhor não soube escolher a mulher, me deu essa mulher, e a culpa é dessa mulher. Aí além de colocar a culpa em Deus, ele vai colocar a culpa também na esposa. Aí Deus falou assim, e aí mulher, o que aconteceu? Ele falou assim, não, foi a serpente, a culpa foi do diabo. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, é simples, reconheça os erros, reconheça e assuma a responsabilidade. Tem um texto em Marcos 3,25 que diz assim, olha, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Tem três palavras que são extremamente importantes. Eu errei, me perdoa e eu te amo. Amém? Outra coisa muito importante é ser um exemplo dentro de casa. Você quer valorizar a sua família, tem uma dica extremamente importante. Seja um exemplo. Por quê? Porque as pequenas atitudes no âmbito familiar, no dia a dia, pode gerar admiração pelas pessoas que convivem com você, dentro de casa e pelos seus parentes. Irmão, se tem uma coisa que é triste, é quando os filhos perdem admiração pelos pais. É quando alguém dentro da própria casa perde admiração pelo outro, porque está faltando exemplo. Às vezes as pessoas dão muito conselho, às vezes o pai dá muito conselho, a mãe dá muito conselho, o irmão, o conselho ele ajuda, mas o exemplo ele arrasta. É muito importante nós cultivarmos a admiração dentro da nossa própria casa. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Um dia, um dos meus irmãos, meu pai, na realidade, eu saí com ele, isso há uns 20 anos atrás, e eu tinha me convertido na época, eu tinha um cabelão grandão, eu usava bata, eu andava igual hippie. Você consegue imaginar isso? Aquelas bolsinhas assim de lado, e andava só sacudindo o cabelo assim. Agora quando eu faço assim dá até torcicolo, porque só vai o pescoço. E eu lembro que um dia eu saí com ele, e nós chegamos em um lugar e ele me apresentou para o dono do local onde ele ia comprar. E ele falou assim, não, isso aqui é o meu filho, ele mora lá em Goiânia, e ele disse assim, olha, esse aqui é crente mesmo. Então isso para mim foi muito bom, porque na realidade o meu pai estava me vendo como uma pessoa de Deus. É muito importante nós termos essa admiração, não somente pelas pessoas que não conhecem o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas nós temos a admiração de pessoas que convivem o dia a dia conosco, sabe que nós somos humanos, sabe que nós erramos, mas sabe que a nossa intenção é sempre de acertar, e que nós amamos o Senhor. Amém? Outra coisa que é muito importante, essa aqui é a última desse tópico, ame a sua família a ponto de não deixar ninguém para trás. Ame a sua família a ponto de não deixar ninguém para trás. Josué capítulo 24, verso 15, Josué libera uma palavra profética, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
Então a terceira atitude diária para uma vida abençoada. Primeira atitude diária, começa pelo mais importante, que é buscar a Deus. Segunda, é valorizar diariamente a família. E terceiro, aprenda a desenvolver uma cultura de gratidão. Irmãos, ninguém deseja ficar perto de pessoas murmuradoras. Pessoas que reclamam de tudo. Se está chovendo, ela reclama da chuva. Se está fazendo sol, ela reclama do sol. De tudo ela reclama. Se não tem climatizador, ela reclama que está quente. Se tem, ela reclama que está frio. Se tem comida, ela reclama. Se está quente, ela reclama. Se está frio, ela reclama. Se tem dinheiro, ela reclama. Se não tem, ela reclama. Se está trabalhando, ela reclama porque está trabalhando demais. O governo explora, o patrão explora. Se ela está desempregada, ela vai dizer que o Brasil não tem jeito. Está todo mundo morrendo de fome. Então nós precisamos, se nós queremos ter uma vida abençoada diariamente, nós precisamos começar pelo mais importante, que é Deus. Valorizar a nossa família, mas também nós temos que desenvolver uma cultura de gratidão. É dizer muito obrigado. Pode ser para o pai, para a mãe, para o irmão. Desenvolva isso, muito obrigado. Fica à vontade, com licença. Ser grato a Deus. João capítulo 6, versículo 11. O texto diz assim, olha: então tomou Jesus os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Jesus, ele pega os pães e ele dá graças a Deus. Ele pega os pães e os peixes. Você sabe o que é pegar 5 pães e 2 peixinhos e você ter que orar para dar comida para milhares de pessoas? 5.000 homens. E onde tem 5.000 homens, deve ter no mínimo 10.000 mulheres. Onde tem 10.000 mulheres, deve ter pelo menos 20.000 meninos. Porque menino parece que brota do chão. Quando alguém chega na sua casa, imagine que você está preparando uma comidinha e você convida um casal. Aí você faz tudo ali mais ou menos no jeito. E de repente o casal convidou mais uns 5 casais. Aí de repente chega os agregados, chega alguém da família que toca a campainha naquela hora. Aí você ora, agradecendo a Deus pela comida, ou você começa a ficar desesperado. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Menino, corre ali, compra 1 quilo de cebola. Menino, vai ali, busca uns ovos, pega uma farinha, vamos fazer uma mexida aqui. Desesperado. Jesus faz o quê? Ele agradece. Preste atenção. Se nós aprendemos a desenvolver uma cultura de gratidão, nós vamos ver Deus acrescentar na nossa vida. A gratidão, ela multiplica aquilo que está nas nossas mãos. Nós temos que aprender a fazer isso. Onde existe gratidão, sempre vai haver multiplicação. Pessoas que reclamam porque faltam, nunca vão ter. Tem um texto que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, ele diz: dê graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te falar nessa noite. Aquilo que nós reclamamos pode ser o milagre que muitos estão pedindo a Deus. Nós estamos reclamando porque estamos trabalhando muito. Talvez tenha pessoas aqui que estão orando a Deus para Ele abrir as portas de um trabalho. Nós estamos aqui reclamando porque menino dá muito trabalho, filho dá trabalho. Talvez tenha uma mãe, pais estéreis, que estão há 5, 10, 15, 20 anos fazendo tratamento querendo um filho. Às vezes nós estamos aqui reclamando de tantas coisas, mas tem pessoas que estão aqui orando a Deus pedindo um milagre, porque às vezes aquilo que nós estamos reclamando pode ser um milagre que muitos estão pedindo. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da falta de gratidão por aquilo que nós já temos. Tem pessoas que elas não celebram as suas conquistas, elas não se alegram com aquilo que têm, porque elas estão pedindo e querendo alguma coisa que ainda não alcançaram. Aquilo que falta impede a pessoa de ser grata. Um dia um casal chegou para me atender, e ele começou a reclamar da vida. Eu disse: meu filho, vamos lá. Falei: você é casado? Ele falou: casei, graças a Deus, bem casado, está aqui minha esposa. Falei: você tem filhos? Tem 2 filhos, tão saudáveis, tão saudáveis. Eu falei: você mora de aluguel? Ele falou: não, tem casa própria. Eu falei: você tem carro? Ele falou: tenho um carro. Eu falei: é popular? Não, é carro, é ponta de linha. Eu falei: você tem trabalho? Ele falou assim: um bom trabalho e um bom salário. Eu falei: minha filha, você está trabalhando, está desempregado? Estou trabalhando, pastor, tem muito tempo, tenho moral, sou chefe de setor no meu trabalho. Eu falei: na igreja, temos ministério, pastor, Deus está abençoando, a coisa está acontecendo. Eu falei: o que foi mesmo que vocês vieram fazer aqui?
Porque do momento que vocês sentaram aqui foi só reclamação. Vocês viram que vocês têm muito mais motivo para celebrar, para agradecer a Deus, do que reclamar? Presta atenção nisso, querido. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta, procede da falta de gratidão por aquilo que nós já temos, por aquilo que já foi conquistado. Nós precisamos aprender a desenvolver diariamente uma atitude de gratidão. É muito importante. Por quê? Porque a gratidão, ela dá sentido. Presta atenção. A gratidão dá sentido ao nosso passado. Ela traz paz para o nosso presente e nos permite ter uma visão positiva do amanhã, do futuro. Você não precisa responder, mas imagine que você vai acordar amanhã apenas com aquilo que você agradeceu hoje. Como que seria a sua vida amanhã? Você sabe o que é uma pessoa agradecer porque você conseguiu pingar água através de algodão, pegou um algodão e colocou água na boca dela assim, ó, porque está numa UTI, não pode beber água? Eu já fiz isso com algumas pessoas. E quantos aqui beberam água hoje e agradeceram a Deus pela água? Quantas pessoas que não têm o que comer e nós comemos? Será que nós oramos agradecendo a Deus profundamente por isso? Quantas pessoas que não têm uma nação para morar? Então nós temos que aprender a desenvolver uma cultura de gratidão. Diga comigo assim, diga: a gratidão toca o coração de Deus. Mais alto, diga: a gratidão toca o coração de Deus, muda o ambiente, gera vida e atrai a bênção de Deus. Irmão, sabe uma coisa muito triste? É quando você chega numa empresa que está todo mundo reclamando. O ambiente é pesado. Quando você chega em uma célula, você chega em uma casa, e é todo mundo reclamando, todo mundo murmurando. Eu vou dizer algo para você. A murmuração, ela impede a multiplicação nas nossas vidas. Jesus pega os pães, Ele dá graça a Deus pelos pães e pelos peixes, e Deus multiplica. Sabe por que muitas pessoas, os sonhos delas já morreram, foram sepultados? Porque não aprenderam a agradecer a Deus pelos 5 pães, pelos 2 peixinhos. Agradeça pela família que você tem, que você nasceu. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você quer ressuscitar sonhos na sua vida? Aprenda a ser grato a Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar por aquilo que você não tem. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, Ele não faz nenhuma oração pentecostal. Ele só chega, ergue as mãos para os céus, olha para Deus e diz: Pai, eu te agradeço e graças te dou, porque sempre me ouves. E Lázaro ressuscitou. Quando nós aprendemos a ser grato a Deus, pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos, nós vamos ver aquilo que Deus fará nas nossas vidas. Pastor, mas será que Deus está preocupado com isso? Fácil. Quando Jesus cura 10 leprosos, Ele diz: vão lá e deem a oferta exigida pela lei, a Moisés. E os 10 leprosos foram no meio do caminho, foram curados. E quando eles observaram que foram curados, teve um que voltou. E a Bíblia diz que ele voltou e deu glórias a Deus. E Jesus perguntou: cadê os outros que estavam contigo? Vocês não eram 10? Somente você voltou para dar glória a Deus? Olha só, irmãos. Jesus diz: vai, porque a tua fé te salvou. Talvez os outros só tenham recebido a cura. Aquele recebeu a cura e também a salvação. Preste atenção. É muito importante nós agradecermos, aprendermos a agradecer a Deus por tudo. Quantos podem dizer amém? Escute. Algumas coisas que acontecem podem ser livramento de Deus para as nossas vidas. Por isso Paulo diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E a última é: não perca o foco da sua real missão. Não perca o foco. Primeiro, comece seu dia pelo mais importante. Segundo, valorize a sua família diariamente. Diariamente. Esses dias a minha filha a Laís ficou feliz porque nós fomos num lugar e tinha lá umas florzinhas lá bem bonitinhas. Como é que é o nome, Laís? Umas orquídeas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os homens aqui, preste atenção. Se tem uma época boa para você fazer moral com as mulheres,
dando orquídea de presente é agora. Porque geralmente a orquídea é muito cara. Mas como não está tendo casamento, não está tendo aniversário, não está tendo nada, o preço foi lá embaixo. E ela olhou uma orquídea, uma mini orquídea, e pediu, e eu dei para ela. Pensa numa menina que ficou feliz com essa orquídea. E a orquídeazinha, acho que já até murchou, acho que vou dar outra orquídea para ela também. E para a Bruninha também, para ficar mais feliz, né? A mãe já ganhou muita orquídea. A quarta coisa, não perca o foco de sua real missão. Não perca o foco, irmãos. Desenvolva a cultura de gratidão, mas não perca o foco de sua real missão. João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Muitas coisas surgirão no dia a dia para tirar o nosso foco daquilo que de fato é o propósito real da nossa vida. Escute o que eu vou te dizer. Não se embriague com as coisas que acontecem no dia a dia. Não se embriague quando você é ovacionado. Não se embriague porque você está ganhando muito dinheiro. Não se embriague porque você está desfrutando. Não. Não perca o foco da sua real missão. Disse Jesus: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus vai chegar no final da vida dele e diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Preste atenção, aquilo que ganha foco em minha vida, sempre será o que vai expandir. Se você colocar foco na sua célula, a sua célula vai crescer. Se você colocar foco na sua rede, no seu discipulado, na sua família, em buscar Deus, aquilo que você colocar foco se expande. É muito importante ter esse entendimento. Tem 3 perguntas que validam se nós estamos no foco certo ou se nós estamos no foco errado. Se você quiser saber se você está no foco certo, responda essas perguntas para você. Primeira coisa, qual é o impacto desta ação que eu estou praticando para a eternidade? Aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu estou valorizando tanto, aquilo que eu estou gastando os meus dias, aquilo que está me fazendo suar, transpirar, correr sem parar, qual é o impacto desta ação na eternidade? O que que isso vai trazer? Qual é o impacto que isso vai trazer? Segunda pergunta, isso aqui que eu estou fazendo, ele me aproxima mais de Jesus? O que eu estou fazendo no dia a dia, isso aqui que eu estou querendo fazer, isso que eu estou praticando todo dia, isso me aproxima mais de Jesus? Se aproxima, então você está no caminho certo. Terceira coisa, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dando ênfase, isso que eu estou desgastando a minha vida, isso me torna uma pessoa melhor para mim mesmo. O que eu estou fazendo é algo bom para mim mesmo. O que eu estou fazendo é algo bom para minha família. O que eu estou fazendo é algo bom, contribui para a sociedade. O que eu estou fazendo, onde eu estou gastando os meus dias de vida, contribui em alguma coisa para a expansão e para o implantar do reino de Deus aqui na terra? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, ele diz assim: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. O apóstolo Paulo, ele tinha um foco. Teve um pastor que faleceu há alguns anos, chamado Myles Munroe, e ele diz: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte. A grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. É uma vida sem propósito. Então, tudo aquilo que nós formos construir, nós devemos construir sempre com a ótica da eternidade. Quando eu compreendo, quando eu vivo pela eternidade, cada momento se torna único
e se torna especial. Quantos podem dizer amém? Queria chamar o ministério de louvor aqui à frente. Em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que existe para ir ao Pai é através de Jesus. E eu quero te desafiar nessa noite, você que está aqui presente, e você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo por essa live, se você deseja ter uma vida abençoada, você precisa entender isso aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só tem um caminho que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo. Se você deseja ter uma vida diária abençoada, comece pelo mais importante, que é buscar a Jesus Cristo, que é entregar a sua vida para Jesus. Segunda coisa, valorize diariamente a sua família. Desenvolva uma cultura de gratidão e não perca o foco da sua real missão aqui na terra. Nós estamos aqui pelo Rei e pelo Reino.